Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Aqui estamos, mais uma vez. A nossa aula de hoje, ela é sobre produção textual. E vale dizer o seguinte, nós entramos em um conteúdo que é sobre artigo de opinião, e é um conteúdo interessante, viu? Porque nós vamos observar tudo que na verdade eu venho falando durante muito tempo com vocês, que é o fato de que é preciso saber sustentar o que você diz. E hoje a proposta é exatamente essa. O que eu fico mais feliz é que nós chegamos ao capítulo 2 e, consequentemente, a proposta de número 5, tá? Artigo de opinião, impressões pessoais sobre uma questão polêmica. Vamos ver então o que o nosso material nos diz. O argumento não vem sozinho, ele se sustenta com informações. O ser humano sempre desejou ser imortal. Com os avanços da ciência nas áreas de biologia molecular, biotecnologia, genômica e robótica, esse sonho está mais próximo. Conheça as técnicas que poderão transformar os cemitérios em algo do passado. Olha que interessante. Nós estávamos em um gênero textual que era o gênero do resumo. Nós estudamos proposta 1, proposta 2, proposta 3 e proposta de número 4 sobre o resumo. A proposta de hoje, agora, é sobre artigo de opinião. Mas não é algo 100% novo para vocês, porque no nosso livro didático nós já estamos trabalhando justamente o artigo de opinião. Só que agora vocês vão ter a oportunidade de ver mais na prática como é que funciona, produzindo um texto de alguma forma, ok? Para que nós possamos dar início, então, à nossa conversa de hoje, nós temos aqui um texto chamado Transplante de Cérebro. E vocês sabem que todos os textos que tem no nosso material eu aproveito de maneira 100%, porque senão não seria aula de produção textual, não é verdade? Vamos ver, então, o que o nosso material nos traz de informação e de situações, vamos colocar aqui como novas, para que nós tenhamos uma perspectiva diferente para a nossa aula de hoje. Vamos ver então. O texto que está sendo posto aqui é do autor Yuri Vasconcelos. Nós temos aqui embaixo a referência, tá? O nome do material de onde foi extraído é Viver para Sempre. Bem, Mundo Estranho parece ser uma revista, São Paulo, páginas 16, 17, 16, página 16, foi acessado em 17 de agosto de 2018. Então é um texto particularmente novo, tá? Vamos ver então. Transplante de cérebro. Um bilionário russo quer criar androides dotados de consciência humana para conquistar a imortalidade. Download mental. Batizado de Iniciativa 45, olha só, observem que eu estou aqui nessa parte, viu? Tá? Eu estou exatamente nesta parte. Batizado de Iniciativa 45, o ambicioso projeto foi lançado em 2011. A ideia de Dmitry Itskov, acredito eu que o nome dele seja assim, magnata da mídia, é fazer um download da mente das pessoas para androides. Que interessante, hein? Assim seria possível perpetuar a existência para além do corpo dele. Ele pretende atingir o objetivo em 2045. Nossa turma, isso é muito Black Mirror. Já assistiram a série Black Mirror? É basicamente a mesma situação, viu? Fazer um download mental requer vamos colocar o seguinte, como um desafio às leis de Deus, na verdade, e um desafio também ao próprio corpo humano, porque ter esta ideia, acredito que ele não seja o único, mas criar um projeto em que seja possível perpetuar, fazer um download da mente das pessoas para androides, é algo já complicado. Nós vamos ver então o que o nosso material nos traz de mais informações. O mundo de avatares. Estou aqui agora, tá? O mundo de avatares. A primeira meta é criar até 2020 um Android, o Avatar A,
controlado por uma interface cérebro-computador, BC, na sigla em inglês. A tecnologia já existe e permite a comunicação entre o cérebro e um dispositivo externo. Os componentes dos avatares, braços, pernas, olhos, etc., poderão ser usados para reabilitar pessoas debilitadas. Olha, tem um fim útil, né? Que é o de reabilitar pessoas debilitadas. Então, nós estamos observando que a ciência aí, ela está sendo posta com o objetivo exclusivo de ajudar em uma questão realmente humanitária. 3. Android consciente. O próximo passo é desenvolver, aqui estou agora, tá? O próximo passo é desenvolver um sistema autônomo de suporte à vida para o cérebro, ligado ao Android. Dessa forma, o corpo robótico receberá a consciência do indivíduo. Qualquer paciente com o cérebro intacto será capaz de retornar a uma vida corporal plenamente funcional, anuncia o site da iniciativa 2024. Esse avatar B deve estar concluído em 2025. Olha que interessante, viu? Muito interessante. É um desafio mesmo a ciência, né? Algo ainda jamais visto. Enfim, vamos continuar. Robôs com personalidade. Personalidade. Vamos lá. Depois, os cientistas desenvolverão um sistema capaz de transferir a consciência individual para essa mente artificial. Quando isso acontece, os androides incorporarão a personalidade das pessoas que terão a suposta imortalidade cibernética. Se tudo der certo, o Avatar C será a realidade em 2035. Nossa, gente, dá uma curiosidade, dá vontade de saber, meu Deus, será que vai dar certo realmente? Vamos lá. Seres de luz. Quinto. É o quinto item, né? A partir de 2045, Itzkov imagina que o mundo será povoado não mais por corpos orgânicos, mas por avatares holográficos. Nossa, que interessante. O avatar D, desprovidos de matéria, esses seres anímicos serão dotados de cérebro artificial implantado. Quando e se isso acontecer, a imortalidade não será mais um delírio de mentes futuristas. Nossa, falou muito, fez pouco. A única coisa que Itzkov apresentou até hoje foi a metade de um androide, de cintura para cima, capaz de reconhecer pessoas e mexer os braços. O projeto tem a simpatia de gente como o americano Raymond Kurzweil, cientista famoso por defender que os humanos e máquinas se fundirão no futuro. O russo garante até que o Dalai Lama abençoa a iniciativa. É interessante. O texto é interessante, mas nós chegamos a um ponto até de duvidar. Será que isso vai acontecer? Será que isso não é apenas uma... vamos colocar aqui como um momento qualquer de ócio do rapaz? Do cientista? Enfim. Primeira pergunta. O texto Viver para Sempre é predominantemente informativo, mas todas as informações estão a serviço do autor para sustentar sua opinião. Interessante essa pergunta, viu? Olha só. O texto Viver para Sempre é predominantemente informativo, mas todas as informações estão a serviço do autor para sustentar sua opinião. Qual é a opinião defendida pelo autor do texto? Bem, eu sempre faço a anotação das minhas respostas antes de passar o material para vocês, né? Então, vamos imaginar o seguinte. Aqui eu já tenho a minha resposta elaborada. Eu quero que você pense comigo para ver se aproxima da resposta que você já pensou, tá? Vamos observar o seguinte. O investidor russo, o Itzkov, fala e falou muito. E faz e fez pouco em relação ao objetivo dele. Essa é a opinião defendida pelo autor do texto, que no caso é desenvolver tecnologias que farão os seres humanos viver para sempre. Muito simples. Simples. Mas é claro que para eu ter essa resposta, eu precisei ler o material e mesmo que eu não tivesse entendido, eu faço uma releitura. É assim que você deve se comportar mediante a um texto. Nenhum texto, melhor, todo texto ele deve ser lido de uma forma, depois você deve reler, depois reler, até ter o que você entendeu, compreendeu daquele material.
tá? E quando nós falamos em opinião, gente, todo mundo dá opinião, mas é preciso argumentar, ter uma estratégia, até para convencer aquela pessoa que vê ou que lê o seu texto daquilo que você está querendo trazer à tona, tá? Então essa foi a resposta que eu coloquei. É claro, como vocês já me conhecem, eu sempre comento as questões. Eu não respondo todo o material. Até porque você é o processo, é a peça importante desse processo aqui de ensino-aprendizagem. Então você precisa responder ao material também. Ok? B. Que argumentos o autor apresenta em defesa de sua opinião? Vamos observar o seguinte, viu? Vamos observar. Não existem, até o momento, tecnologias capazes de fazer transferência de memória, consciência e essência de um ser humano para um portador não biológico, como avatares e robôs. Gente, esse foi o argumento utilizado para defender a opinião do cientista. Ok? Muito simples. Simples, simples, simples. Mas vamos continuar. Segunda questão. Observe a silhueta do texto. Silhueta, né? Uma espécie de corpo. Forma do texto, a forma do corpo. Ele é organizado em tópicos que receberam títulos e numeração. Esses e outros recursos têm funções no texto. Qual é a função dos subtítulos nesse artigo? É claro que eu vou auxiliá-los também, tá? Eu quero que você pense o seguinte: a função dos subtítulos não é deixar o texto mais atrativo? Então, é uma função principal. Você pode colocar outro, você pode perceber que tem mais outro, e aí você vai dizer para mim, tá? B. Para que serve a numeração antes de alguns títulos? É uma questão de desdobrar as etapas de criação, na verdade, e você, inclusive, pode colocar como uma etapa de organização, não tem problema nenhum. Em seguida, nós temos 3. De acordo com o artigo, qual seria o caminho para o ser humano conquistar a imortalidade? E aí você vai me dizer, mas eu vou te dar um breve caminho aí, tá? Na perspectiva do artigo que nós lemos há pouco, tá? A imortalidade ela vai acontecer quando os androides forem dotados de consciência humana. Maravilha, né? 4. O artigo Viver para Sempre faz uma espécie de passo a passo até a humanidade alcançar a imortalidade. Resumo esses passos a seguir. Como você já estudou um mês inteiro sobre resumo, deixarei nas suas mãos. Ok? Vamos ver a próxima página. O bom é que essa proposta ela é bem tranquila. Quinta questão. No texto, o articulista cita 2 argumentos de autoridade usados pelo bilionário Itzkov para dar maior confiabilidade ao projeto batizado como Iniciativa 45. Qual é o objetivo do autor fazer isso? Está evidenciado no texto. Veja como é que está evidenciado. Eu quero que você me diga. Ok? Vamos ver aqui as práticas de reflexão sobre a língua. Que maravilha! Questão 6. Nos subtítulos do artigo, pode-se observar que o paralelismo sintático, exceto em um dos 2 subtítulos, que consiste no emprego de estruturas sintáticas idênticas, repetitivas, o que garante a coesão do texto. Qual dos subtítulos não apresenta paralelismo? É justamente quando nós temos ali, falou muito, fez pouco. Tá? Organize os subtítulos considerando o paralelismo que apresentam. Aí você vai colocar download mental, Android consciente, etc, etc. Tá? 7. Nos tópicos 2 e 5, esperamos o emprego dos parênteses. Que função tem esses sinais de pontuação em cada tópico? Aí você vai me dizer. A ideia de Dmitry Itzkov, magnata da mídia, é fazer um download da mente das pessoas para androides. O termo destacado é um aposto. Inspire-se no artigo para criar outro aposto para It's Love. Compartilhe com um colega a sua criação. Você vai fazer. No último tópico, o autor dá uma outra direção para o texto. Explique essa afirmação. E aí você vai me dizer também. Ok? Vamos para a próxima página. E a última, que é justamente da nossa produção textual. Você gostaria de viver para sempre? Por quê? Escreva um texto respondendo a esses questionamentos.
Comece seu texto de modo bem pessoal, respondendo sim ou não para a pergunta. Assim, sim, eu gostaria de ser imortal. Não, a imortalidade não me interessa, por quê? Lembra que eu falei para vocês que opinião todo mundo dá, mas você precisa fundamentar a sua opinião? Então, é basicamente isso. Você pode dizer para mim bem assim: o céu é azul. Eu vou olhar para você e vou dizer: sim, eu sei que o céu é azul. Todo mundo sabe que o céu é azul. Mas se você me dizer: olha, o céu é azul porque quando há condensação da água e a formação dos oceanos e tal, e tal, e tal. Ou seja, você traz para mim uma argumentação, um processo argumentativo e não fica preso apenas ao a sua opinião. Entende? Então, quando você elabora um processo argumentativo e tenta até me convencer, então você já conseguiu entender o objetivo do gênero textual que nós estamos estudando. E aqui na questão de número 10 é justamente sobre isso. Você desenvolverá um texto, mas esse texto ele tem que responder a alguns questionamentos. Mas não apenas dizer sim ou não, mas dizer o porquê, aprofundar, detalhar. Neste momento, você vai fazer o inverso do que você aprendeu comigo na proposta de número 1, na proposta de número 2, na proposta de número 3 e de número 4. Você irá ampliar a sua resposta e não mais sumarizar ou sintetizar, tá? Vamos ver aqui, porque o nosso material ele coloca assim, produção de texto 5, e nós temos algumas dicas. Eu sempre peço para que vocês leiam as dicas. Essas dicas elas são importantes, tá? Então nós temos: fique por dentro, conheça os objetivos dessa proposta de produção de texto. A. Exercitar a subjetividade na escrita. B. Desenvolver a habilidade de argumentar subjetivamente. O que é subjetivo? É você colocar as suas impressões naquele texto, tá? E como nós estamos falando de artigo de opinião, são opiniões, impressões muito bem pontuadas, colocadas, evidenciadas, argumentadas, coesas e bem estruturadas, tá? Isso é subjetivo. E quando nós falamos em subjetivo, tem o juízo de valor, que é justamente aquilo, a forma como você pensa sobre aquele conteúdo, até as suas ideologias, elas são colocadas, elas são postas ali nas entrelinhas do texto que você escreve. Ok? Vamos ver aqui dica texto. Leia o texto de apoio para reunir ideias sobre o assunto. Busque outros textos para ampliar o seu repertório. 3. Responda as perguntas e enumere razões que justifiquem a sua resposta. 4. Escreva o seu texto observando a coesão entre os parágrafos. E 5. Revise o seu texto. Depois que você fizer todo este processo, você já sabe que você deve... aqui você pode escrever um rascunho, tranquilamente. Eu não quero esse material em branco. É um rascunho que você escreverá. E aí você seguirá, passe aqui as páginas. Vou passar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu passar. Nós estamos passando aqui as propostas. Proposta 6. Proposta 7. Inclusive, nós já estamos finalizando o nosso livro de atividades, na verdade. Vamos lá, vamos adiante. Proposta de número 8. Logo, logo. Aqui, proposta 8. Passe as páginas. Tranquilo, tranquilo. E chegamos aqui às fichas, tá? Ou formulário de produção textual. A ficha de número 1 diz respeito ao resumo. Nós já trabalhamos. Atualize se estiver desatualizado, tá? Não deixe nada pendente. A ficha de número 1, ela deve ser respondida, ok? Em seguida, nós temos aqui a autoavaliação. Eu digo, vocês sabem como eu trabalho. Eu digo autoavaliação porque aqui você vai se avaliar. Eu vou avaliar você, mas você é a peça fundamental. Leve essa disciplina a sério, viu? Ela é importante, ela é tão importante quanto as outras disciplinas. Em seguida, nós temos aqui a produção de texto 2, que também já trabalhamos. Eu estou apenas mostrando para você. Não deixe esse material em branco.
tá? Ficha de autoavaliação. Em seguida, proposta de número 3, a ficha, né, ou formulário da proposta 3. Em seguida, formulário de autoavaliação. Em seguida, formulário da proposta de número 4, da nossa última aula. Consequentemente, avaliação. E hoje, formulário do texto da produção de texto de número 5, texto de opinião, tá? E, consequentemente, é aqui que você irá transcrever o seu texto definitivo. E aqui você irá fazer a sua autoavaliação, ok? Nada complicado, muito simples. Tranquilo, né? Turma, então esse é o processo que você deverá fazer, na verdade. As aulas de produção textual são aulas tão importantes quanto as outras aulas, e você deve levar em consideração a importância dela, tá bom? Bem, vamos voltar para a nossa proposta? Deixa eu me colocar aqui. E lá na nossa proposta eu quero que você pense comigo, tá? Pense comigo a respeito das nossas... Deixa eu só apagar aqui. Pronto. Vamos voltar. Proposta 4 nós já trabalhamos. Vamos lá. Para a proposta que eu quero. Aqui estamos, proposta 5. Então veja que agora nós temos um novo passo, uma nova etapa. A proposta de número 5 falará sobre o artigo de opinião, tá? Que nós estamos conversando. A proposta de número 6 ainda tem o mesmo viés, deixa eu mostrar aqui para vocês, que é a proposta que nós iremos trabalhar na nossa próxima aula, tá? Ó, fatos concretos sustentam opiniões. Comer pode ser uma das mais agradáveis experiências da vida, mas em alguns lugares do mundo, na China, por exemplo, pode ser no mínimo bem estranha. Veja, nós ainda temos um texto sobre a proposta de número 6, tá? Em seguida, nós temos aqui algumas páginas concernentes, referentes a esta proposta, ok? E aí nós temos, inclusive, um comentário muito interessante para a nossa aula de hoje, porque você também fará a proposta de número 6. Ou seja, você fará a proposta de número 5 e a proposta de número 6. Isso mesmo. Vamos lá então. Fatos concretos sustentam opiniões. Vamos ver o que diz o texto da proposta de número 6. Uma experiência indigesta. É inclusive aqui, ó, a autora da Laura Medioli, uma experiência indigesta, e você deverá levar em consideração essas informações. Vamos ver o que diz. E é com horror que minha filha mais velha, vegetariana desde os 11 anos, retornando de uma viagem à China, contou de suas andanças pelos mercados abertos daquele país, onde escorpiões, vivos fincados no espeto, cachorros, cobras e enguias fazem parte dos alimentos exóticos apreciados pelos clientes locais, assim como insetos, larvas, macacos e uma variedade de animais colocados à venda, no maior açougue aberto que já se viu na vida. O cheiro impregnante e a visão do lugar fizeram com que ela voltasse correndo ao hotel. Num país onde há 1,3 bilhão de bocas para se alimentarem, é natural que tudo ou quase tudo vire alimento. Num evento empresarial, minha filha teve dificuldades para comer. À sua frente, cabeças de passarinhos fritas, um peixe que ainda se mexia no prato e um ovo marrom esverdeado de aparência suspeitíssima. Pelo fato de ser vegetariana, livrou-se de maiores constrangimentos. Comeu legumes. À noite, sozinha em seu quarto, lembrando-se do mercado de horrores no qual entrara por engano, passou mal. Um mercado daqueles para uma vegetariana convicta que não mata sequer uma aranha era dose cavalar. Aliás,
Cavalos também fazem parte do processo do cardápio chinês, assim como os burros, cujos pedaços eram retirados e vendidos com o animal ainda vivo. Ao escutar esses fatos, também me senti mal, cenas chocantes e compreensíveis aos nossos olhos ocidentais. Apesar das dificuldades, sobretudo culinárias, minha filha encontrou um país admirável e surpreendente. E eu, após ouvir seus relatos, chego à conclusão de que bom mesmo é o mercado das delícias, chamado sacolão, onde couves, alfaces e frutas frescas nos convidam à mesa. Interessante, né? Fala justamente de um mercado exótico. Espetinho de cavalo marinho. A China é famosa por suas iguarias para lá de inusitadas. Eita. Aqui nós temos também algumas perguntas voltadas ao texto. Você deverá responder, tá? E aí, olha só. Hoje, então, nós temos duas fichas, tá? De número 5 e a de número 6, que você deverá responder. Aqui nós temos um outro texto também sobre comidas brasileiras que podem ser consideradas nojentas em outros países. O mocotó, a feijoada, a moela, a buchada de bode, a rabada de boi e o bife de fígado. Tá? Inclusive aí vem um comentário muito particular. Eu só como um prato desses 6 que estão listados aqui. Mas enfim. Aí você deverá responder com muita cautela. E por fim, você deverá então fazer a produção concernente à proposta aqui. A produção está descrita na questão de número 7. Você tem o seguinte: você lê o texto Experiência Indigesta e 8 comidas brasileiras que podem ser consideradas nojentas em outros países, os quais fazem referências a hábitos alimentares de determinados países que podem causar estranheza a cidadãos de outros lugares. Pesquise hábitos de outras culturas e escreva um texto respondendo a seguinte pergunta: como você acha que as pessoas devem reagir quando se deparam com algo que lhes cause estranheza? Alimentação, maneira de agir, vestimento. Como você acha que as pessoas devem reagir quando se deparam com algo que lhes cause estranheza? Defenda sua opinião com argumentos. Para tanto, utilize entre 12 e 15 linhas. Aqui você vai fazer apenas o seu rascunho, tá? Lá nos formulários é que você vai colocar o seu texto de forma definitiva. Lembrando que os formulários se encontram lá no fim, tá? Novamente vou mostrar para vocês, justamente com este objetivo, de que vocês não deixem a parte mais importante, uma das mais importantes da nossa aula, em branco, como vocês fizeram no primeiro bimestre, tá? Muitos de vocês deixaram em branco. Eu não quero que fique em branco, tá? Eu quero que você realmente tente produzir o material, ok? Ó, aqui temos proposta 3, ainda não é o que nós queremos. Proposta 4, a proposta 5, que é da nossa aula de hoje. E eu tinha dito que a proposta 6 ainda não era para fazer, né? Mas agora é, tá? Eu, na verdade, estava esperando o momento oportuno. Então, você vai ter hoje proposta 5 e proposta 6. Eu digo que ainda não era para fazer do formulário. Agora você deverá realmente fazer. Então, na nossa aula de hoje, você tem 2 formulários a serem feitos. O da proposta de número 5 e a proposta de número 6. Ok? Maravilha! Estamos chegando aos minutos finais da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem direitinho o que pedi, o que eu solicitei. Dúvidas vocês podem me procurar no privado, tá? É extremamente importante que vocês também façam a parte de vocês, no sentido de realizar as atividades. Eu ajudo, mas o processo de ensino ele é de mão dupla. Eu ajudo e você também deve fazer a sua parte. Ok, turma? Maravilha, então. Fico muito feliz de estar aqui com vocês para mais um momento. Aguardarei vocês todos na nossa próxima aula. Fiquem todos com Deus e até breve, se Deus quiser. Tchau, tchau, turma.